Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das ferramentas no mundo de DeFi que eu uso para descobrir quais são as melhores redes e quais são os melhores aplicativos de acordo com os meus objetivos. Isso é muito pessoal, depende do que você quer para sua vida, se você quer ganhar renda passiva, se você quer tomar um pouco mais de risco, se você quer fazer só para pegar os melhores cartões da Crypto.com e por aí vai. Eu vou mostrar um pouco dessas ferramentas para vocês e qual é o processo que eu uso para decidir tudo isso, beleza? O primeiro aqui é o CoinMarketCap. Talvez você já tenha ouvido falar. Ele é um agregador de informações, como se fosse uma infomoney do mercado tradicional, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele é bem confiável e tem todas as informações de todas as criptos aqui. Ele me traz uma lista de quais são as maiores criptomoedas, qual que é o valor de mercado por capitalização. Então hoje a gente tem mais ou menos quase 19 mil moedas, 475 exchanges e quase 2 trilhões de dólares em valor de mercado. E dentro desse site do CoinMarketCap você tem várias funcionalidades, né? Você consegue, por exemplo, selecionar só os projetos de DeFi, que contém DeFi, né? Então você tem aqui, em primeiro lugar, a Luna, Avalanche e por aí vai. Se você quiser saber de NFTs, de metaverso, só de jogos, você consegue configurar aqui com bastante precisão e descobrir talvez redes novas e o que faz mais sentido apostar ou não, né? Esse é o primeiro deles que eu uso diariamente. E uma coisa muito importante, tá? Se você quer verificar algum projeto, por exemplo, a Luna, Terra Luna, acessa pelo site daqui, do CoinMarketCap. Você vê que aqui você tem o contrato do projeto em todas as redes que ele tem disponível. Você tem quem fez as auditorias e, mais importante, o site do projeto está sempre aqui. Você clica nele, ele já vai abrir aqui direto. Por que eu falo isso? Se você digitar, por exemplo, o site da Terra ou até de uma carteira, né, da MetaMask, por exemplo, no Google, você vai ver a quantidade de anúncios falsos que aparecem. Então, para não correr risco, vem no MarketCap, CoinMarketCap e acessa o site do projeto por aqui. Esse site ele é monitorado, ele é responsivo, ele é auditado praticamente todo dia pela equipe dele. Então, via de regra, o site aqui vai estar certo. Esse é o primeiro que eu vou dar uma dica para vocês. Então, o primeiro site que eu uso já dentro do mundo de DeFi é o DeFiLhama.com. Aqui eu consigo ver tudo que está alocado atualmente no mundo de DeFi. Ou seja, a gente tem aqui 214 bilhões de dólares alocados nas redes de DeFi. Daqueles 2 trilhões total de market cap hoje, 214 bilhões são no mundo de DeFi, o que ainda é razoavelmente pouco. Mas isso deve aumentar conforme a adoção das criptos seja maior, né? E aqui o legal desse site é justamente que eu consigo selecionar por rede. Então, por exemplo, eu uso bastante a Binance e a Crypto.com como exemplo, né? A Binance por ter taxas muito baixas e a Crypto.com porque eu tenho interesse em subir de nível os meus cartões. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Crypto.com, que é a rede Cronos, né? Hoje 3,43 bilhões de dólares alocados desses 215 bilhões. Então, é uma rede ainda muito pequena, muito em crescimento. E o maior projeto deles aqui hoje é a VVS Finance com 1.3, ou seja, uma dominância de 37,5% aqui, né? O que eu estou procurando aqui? Eu quero crescer meus CROs para aumentar o meu nível nos cartões. E depois de muita pesquisa, entrei em todos esses projetos, vi o que fazia mais sentido para mim e eu acabei escolhendo um projeto que não é tão grande ainda. É um projeto que tem 25 milhões aqui alocados, que é a Dark Crypto. Tem um vídeo específico depois sobre eles, tá? Só que por não serem tão grandes, numa rede que ainda está crescendo, eles me dão um retorno absurdo de 1.500 a 2.000% ao ano. Isso para mim fez mais sentido do que investir com muita segurança, que é, por exemplo, o caso da Binance Smart Chain, que eu tenho bastante coisa aqui na PancakeSwap, eu tenho alguns BNBs e alguns cakes, uma piscina de liquidez, eu vou mostrar depois para vocês. E esse daqui é um protocolo que só ele, sozinho, ele já tem mais do que a rede inteira da Cronos. Então você consegue perceber que é um protocolo muito seguro. E além disso, reza a lenda que a Binance é parceira da Cake ou é dona da Cake. A gente não tem como dizer com certeza, né? Mas esse é um dos processos que eu tenho de acordo com os meus objetivos. Como eu uso bastante a rede da Binance, por ser uma rede muito barata, e a rede da Cronos, por exemplo, para subir de nível nos cartões, eu entro aqui e pesquiso todos os protocolos. Então, se você entrar, por exemplo, aqui na PancakeSwap, você tem toda a variação do protocolo deles, você tem o site, o Twitter deles, um pouquinho de explicação sobre o que é o projeto. É um site muito completo. Essa daqui é a minha primeira fonte de pesquisa.
Depois de entender um pouco das redes lá no DeFi Llama, eu venho aqui no CoinDix, coindix.com, e começo a procurar os projetos que me dão o maior retorno com base no APY, que isso daqui é a minha taxa de juros anual, é o que eles vão pagar para mim anualmente. E aqui é a mesma coisa, eu consigo selecionar por rede e também tem uma coisa muito legal, que eu consigo selecionar por tipo de operação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma operação só com stablecoins na rede da Terra, só vai ter uma opção, que é o projeto Anchor, que me dá 20% na stablecoin UST, ou seja, eu estou ganhando 20% ao ano em dólar. E eu consigo ver aqui, por exemplo, se eu tirar a rede da Terra, quero saber tudo de stablecoin, o que me paga mais. Então eu vejo aqui que tem uma piscina de liquidez de USDC com MAI na SpookSwap, que é da rede da Phantom, que me paga 75% ao ano. E assim vai. Uma da Aave, que é da rede da Ethereum, só de BUSD, que é o dólar da Binance, que me paga também 75% ao ano. Então eu entro aqui e vou ver qual que é o projeto que eu vou alocar realmente o meu dinheiro com base no APY, na rede e no tipo de operação que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma liquidity pool, se eu quero fazer um stake simplesmente da minha moeda, alguma coisa que não tenha perda permanente, na verdade vai ser um stake único ou uma piscina de liquidez de stablecoins, ou simplesmente um stake de stablecoin ou coisa parecida. Isso daqui já dá a informação bem mastigada pra gente, já sabendo o que esperar e sem ter que entrar em cada protocolo de uma vez só. Por último, como fonte de pesquisa, esse site aqui, dbank.com, é um site que te permite consultar carteiras públicas ou privadas se você tiver a carteira de alguém que você queira seguir. E como exemplo, eu peguei aqui a carteira do Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum. Então a gente consegue ver todos os ativos nessa carteira dele especificamente. Então você vê que o cara tem bastante coisa de Ethereum, afinal ele é o criador. E aqui ele tem Kyber Network, OMG, e algumas outras moedas simplesmente paradas na carteira, mas descendo aqui a gente consegue ver que ele interage com a Uniswap, com a Aave, com a Superfluid e por aí vai. E aí aqui eu consigo ver o que ele está fazendo exatamente. Por exemplo, ele tem uma piscina de liquidez de TKS com Ethereum embrulhado dentro da Uniswap. É um valor baixo, ele deve estar testando alguma coisa. Essa daqui não deve ser a carteira principal dele, essa daqui é a carteira pública dele. Mas eu consigo ver aqui por tipo de operação que pessoas famosas e vários influencers hoje divulgam as suas carteiras justamente para isso, para ajudar com que as pessoas pesquisem mais e saibam o que eles estão fazendo. Isso daqui é uma coisa muito legal. Se você tiver a carteira de alguém que você segue, essa daqui é do Vitalik, eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês. Na verdade, ele tem o domínio, que é vitalik.eth, só digitar aqui que ele já aparece a carteira dele. Assim como o Primo Rico também tem a dele, se eu não me engano é nigro.eth. E você consegue ver tudo que essas pessoas estão fazendo. Então é uma fonte de pesquisa muito boa, seguir quem tem grana, quem já está nesse mercado há muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas das fontes de pesquisa que eu uso no meu dia a dia. Além de, obviamente, pesquisar bastante outros influencers no YouTube. Uso muito Twitter, Instagram, comunidades no Discord e no Telegram para saber do projeto, saber se o projeto está indo bem, se tem algum risco. Mas essas são as minhas fontes principais de pesquisa antes de eu colocar o meu próprio dinheiro no mundo de DeFi. Se você gostou, se você tem alguma outra fonte de pesquisa que você quer que eu explore, quer que eu explique melhor, deixa aqui nos comentários. Valeu!